Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral vai punir desinformação sobre o processo eleitoral. Essa semana, o tribunal apreciou e aprovou regulamentações sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. João, conta para a gente as principais inovações que já vão estar valendo para as eleições de 2022 e qual a importância dessas novidades. Olha, Ana, elas são bem importantes porque esse, de certa forma, vai ser o único regulamento novo para as eleições de 2022. Se a turma que nos acompanha lembrar, nós discutimos o Código Eleitoral, lei de fake news, mas o Código Eleitoral não foi aprovado pelo Senado a tempo, a lei de fake news é muito possível que não passe pela Câmara a tempo, e as únicas regras novas virão aí do TSE. O TSE tinha apresentado no mês de novembro uma minuta dessa resolução sobre propaganda, houve várias contribuições da sociedade civil, e aí, finalmente, essa semana eles aprovaram o texto, e absorvendo várias das contribuições que foram apresentadas. Eu queria destacar duas que eu acho que são bem significativas. A primeira é que o tribunal passou a equivaler a propaganda contrária ao que afete o processo, a integridade do processo eleitoral, à propaganda negativa contra candidatos. Isso significa que você pode punir por desinformação, o que eles chamam de divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados sobre a integridade do processo eleitoral. Isso significa levantar suspeitas completamente desproporcionais ou sem indícios sobre urna eletrônica ou sobre outros parâmetros aí da normalidade do pleito. Então, acho que isso foi muito importante, isso foi uma contribuição que veio da sociedade civil e que não estava prevista anteriormente. O segundo ponto que eu destacaria é o fato deles também deixarem claro que pagamento a influenciadores ou a blogueiros, etc., para veicular propaganda eleitoral é uma propaganda não válida, irregular e ilícita. Isso significa que o influenciador pode falar do seu candidato, obviamente, ele pode se manifestar a favor de algum candidato, mas se ficar comprovado que ele recebeu qualquer tipo de recurso para isso, passa a ser caracterizado como crime eleitoral. Então, acho que além dessas modificações, houve outras importantes, por exemplo, de trazer discriminações que não estavam antes listadas claramente, por exemplo, contra orientação sexual, para dizer é proibido qualquer propaganda que tenha qualquer tipo de manifestação preconceituosa de orientação sexual ou de origem, etc., são detalhamentos que não estavam na resolução anterior, também entraram agora. Então, acho que o TSE fez um bom trabalho e nós temos regras, eu diria, um pouquinho melhores aí para 2022. Oxalá. Bom, a matéria nossa que bombou essa semana é sobre o TikTok. Na verdade, o New York Times conseguiu um documento que conta um pouco como é que funciona o algoritmo do TikTok. Liz, por que as pessoas estão viciadas em TikTok, que é uma rede aí que já ultrapassou 1 bilhão de usuários mensais esse ano? E quais os problemas disso? Oi, Ana. Então, a reportagem da New York Times, como você disse, parte de um documento que foi produzido pelos próprios engenheiros da empresa, né? E ele traz algumas informações importantes. Traz, inclusive, novos detalhes sobre como o aplicativo ele já foi criado com esse intuito de viciar as pessoas. Isso porque a empresa ela considera algumas questões sobre nós, seres humanos, principalmente a nossa tendência para o tédio. Então, o sucesso da plataforma ele é atribuído também a forma que ele né? Os usuários não precisam criar algo do zero, como no Instagram ou no Twitter. Eles já partem, por exemplo, de músicas que viralizam ou de memes prontos. Isso já facilita e é uma praticidade para o usuário. Além disso, a questão do TED, né? A plataforma ela vai recomendando vídeos a partir do que você vai vendo. E esse documento ele traz alguns detalhes principais também em relação a isso. Porque no TikTok eles têm algo chamado que é o valor do usuário, para falar sobre como funciona o algoritmo da empresa, né? E esses estudos mostram como o aplicativo ele faz um raio-x da nossa vida para oferecer um conteúdo que seja alinhado aos nossos gostos e afastar conteúdos que sejam divergentes, criando verdadeiras bolhas, né? Algo que a gente já comentou
aqui no Desinformante também. E, além disso, o TikTok, o algoritmo dele, vai depender do tempo que é gasto pelo usuário assistindo a determinado vídeo, para direcionar o usuário a conteúdos similares e fazer com que eles continuem rolando na plataforma e continuem passando muito tempo no TikTok. A reportagem também mostrou como isso pode levar a situações perigosas, né? Particularmente levando a conteúdos que promovem suicídio ou a automutilação, que é algo extremamente sério e perigoso. E outro fator que a plataforma usa para recomendar os vídeos para os usuários é uma pontuação que é atribuída a cada vídeo de acordo com seu engajamento, curtida, compartilhamento, e essa pontuação, os conteúdos que têm o ranking mais bem colocado, né, são melhores pontuados, eles são recomendados para o usuário. Essas são algumas das principais estratégias, né? Mas, além disso, a investigação do jornal falou sobre como o TikTok tem acesso à vida dos usuários, além do conteúdo que é compartilhado publicamente. Os moderadores de conteúdo do TikTok podem acessar mensagens entre usuários, e isso é muito perigoso, principalmente para a segurança digital dos usuários, né? E não tem uma privacidade estabelecida como em alguns aplicativos que têm a criptografia de ponta a ponta, como o WhatsApp, por exemplo. Então, são algumas questões que a gente trouxe lá no site do Desinformante para ficar atento quando a gente usa esse tipo de aplicativo e também entender a influência deles, né, na nossa vida. É isso aí, Liz. Vamos acompanhar esse assunto também. Bom, essa semana a gente foi surpreendida pela notícia do final da edição brasileira do El País. É um jornal que já estava no país desde 2013, né? E durante esse tempo teve um papel super importante na cobertura da realidade brasileira, abordando aí temas delicados, polêmicos, né? E vai fazer muita falta, especialmente nesse ano de eleições. Bom, a gente sabe que a mídia convencional está em crise, né? Mas ela é super importante para o combate à desinformação. Nina, quais as saídas, quais as alternativas para a sustentabilidade da mídia convencional? Pois é, Ana, esse é um desafio gigantesco, né? Porque a gente tem visto notícias ruins em relação ao jornalismo por todos os lados. Então, são veículos que fecham, são os ataques que a gente tem visto cotidianamente aos jornalistas, né? Hoje mesmo a gente conseguiu ver, né? Teve acesso a um relatório da Repórteres Sem Fronteiras que mostra que 488 jornalistas foram presos no mundo no último ano, 46 foram mortos. E a gente sabe que essa situação é muito grave no Brasil, né? A gente já tem vários relatórios que mostram como a violência contra jornalistas, especialmente jornalistas mulheres, tem aumentado no último período. Tudo isso são notícias muito ruins quando a gente pensa no combate à desinformação, né? Porque justamente uma das coisas que a gente mais precisa é informação de qualidade. E não só informação de qualidade, informação diversa. E eu acho que esse é o ponto que mais pega no fechamento do El País no Brasil, né? A gente viu a partir de 2013 o surgimento de uma série de mídias novas que tentavam, de alguma forma, com uma perspectiva externa ou com uma perspectiva a partir de um público específico, trazer um pouco mais de diversidade para esse ambiente de mídia brasileiro que sempre foi muito fechado, muito restrito, na mão de poucas pessoas, que não representava a totalidade da população, a totalidade das posições políticas colocadas no país. Então, essa questão da diversidade da informação de qualidade é uma questão que pega bastante. E quando a gente vê, né, a justificativa do porquê o El País fechou, são questões financeiras, que eles não estavam mais conseguindo se sustentar, né? Deixaram de ser um jornal impresso, passaram para o online. E aí tem todo um modelo de negócios que se desenvolve nesse mundo online, que eu acho interessante a gente pensar que agora a gente tem um novo mediador nesse ambiente, né? Então, antes, as mídias tradicionais simplesmente publicavam o seu jornal ou o seu jornal televisivo, o seu jornal de rádio, isso chegava até a audiência. Agora, grande parte da audiência da mídia tradicional vem de onde? Das mídias sociais. Então, você tem acesso a esses conteúdos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, claro, também pelo site dos próprios jornais, mas o uso é cada vez mais, os acessos vêm cada vez mais das mídias sociais. E aí você tem um outro intermediário, que são essas mídias, que tem suas regras próprias. Então, o que vai aparecer para quem? Quando é que a pessoa efetivamente vai ver a notificação daquele jornal? Então, eu acho que isso também nos cria um novo desafio
né, de debater o papel que essas mídias sociais têm na valorização desse conteúdo jornalístico, porque me parece que a solução para a sustentabilidade financeira desses empreendimentos passa muito pela circulação dos conteúdos em mídias sociais. Então, a gente precisa cobrar dessas empresas, isso já tem sido discutido em diversas instâncias, eu acho que é uma discussão bastante relevante, que essas empresas têm um papel em fazer esse conteúdo de qualidade circular, chegar até as pessoas e, portanto, ajudar também a sustentabilidade financeira desses empreendimentos jornalísticos. Mas, enfim, o caminho é longo, a gente ainda vai ter que debater bastante isso, especialmente ano que vem, que é ano eleitoral. É isso aí. Alô, Grupo Meta, Desafios 2022. Bom, por hoje é só. Ficamos aqui com mais um Papo Desinformante. Se inscreva aqui no canal para não perder a próxima conversa. Corre lá também no Insta e no Twitter. Nós somos Desinformante BR. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!